Por que que todo mundo comenta que a linha de costura não é uma linha própria para quilting? Se você olhar a linha bem de perto, ela tem um monte de imperfeições. São um monte de fiapinhos e isso faz com que a linha se arrebente com facilidade. É só dar uma puxadinha que você rompe. Então você imagine você fazendo um quilting em alta velocidade, movimentando para lá e para cá, fazendo um quilting livre. Se for com essa linha, provavelmente ela vai se arrebentar a todo instante e isso vai ser um estresse. Você não vai mais gostar de quilting, porque você vai achar que o problema é seu e não da linha. Mas o straight quilting é uma costura. Eu ensino com straight quilting como quiltar pode ser tão simples como costurar. Como nós estamos fazendo uma costura com pontos retos, pé de máquina de costura reta, não tem por que não poder usar a linha de costura normal. Afinal de contas, o quilting com o straight quilting nada mais é do que uma costura trabalhada. Já as linhas próprias para quilting e para bordados à máquina, elas são mais resistentes. Você tem que fazer mais força para conseguir arrebentar. Você não consegue arrebentar com tanta facilidade. Ela arrebenta também, mas não com tanta facilidade. E ela é uma linha mais lisa, então ela desliza mais fácil. Mas, de novo, isso daqui quando nós estamos falando de quilting feito com a maneira tradicional, o quilting livre. Com o straight quilting não tem problema, você pode escolher e usar a linha que você tem aí no seu ateliê. Mas antes de irmos para a máquina treinar a fazer quilting com linha de costura normal, deixa eu te lembrar que nós estamos no esquenta para a semana de quilting fácil. Se você quiser se cadastrar para participar dessa semana e aprender tudo sobre a técnica de straight quilting, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Na aula de ontem, eu contei da importância de você primeiro definir a sua peça para depois definir o seu quilting. E hoje eu decidi que eu vou fazer uma sobretoalha usando 4 blocos, 2 de uma cor, 2 da outra. Simplesmente eu cortei quadrado de tecido, aqui no meu caso eu cortei de 25 por 25, mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu também vou ter uma faixa para fazer o meu acabamento com viés depois. Eu gosto de fazer sobretoalhas com uma certa estrutura. E eu gosto bastante dessa peça porque fica uma sobretoalha pequenininha para uma mesinha de canto que eu tenho aqui em casa. Então, quando eu gosto de comer no jardim, fazer algum lanchinho, eu gosto de colocar em cima da mesinha para não manchar a mesinha. Gosto que tenha uma estrutura. Então, vai ser uma toalhinha pequenininha, mas você pode fazer do tamanho que você quiser, pode fazer um jogo americano, mas primeiro você vai definir a tua peça e vai definir como que você quer confeccionar a peça e como que você quer confeccionar o quilting e a estrutura dela. Eu vou usar uma manta R1, porque eu gosto realmente de quando eu faço toalhas pequenininhas, eu gosto de uma certa estrutura. Mas se você não quiser, não precisa nem usar manta para fazer essa peça. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é montar os meus tecidos. Eu quero que fique desta forma, então eu vou costurar este neste e depois emendar. E eu vou fazer isso 2 vezes. Como eu cortei certinho os meus tecidos, é só eu alinhar eles certinho e costurar devagar, que eu sei que eles vão ficar certinhos no final. E notem que eu não alfineto a peça, eu simplesmente vou alinhando, seguro e costuro até próximo do meu dedo.
Chego ali, eu paro, alinho novamente e costuro até próximo o meu dedo. Sempre dando retrocesso no início e no final, e com isso eu vou fazendo todos os meus quadrados. Quando eu costurei, eu tive a preocupação de colocar a primeira dupla com um tecido com o avesso para cima, a outra dupla invertida. Por quê? Eu costurei todos os 4 de uma vez só. Daí eu desmembrei de 2 em 2 e aqui eu não vou desmembrar. O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar eles nesse sentido. Estão unidos ali pela costura, mas os dois estão com o lado liso para cima. E o que que eu vou fazer? Eu vou tombar este lado liso pro lado de cá e este lado liso pro lado de lá. Quando eu fizer isso, a minha dobra de costura vai ficar uma para cada lado, desta maneira. Venho, passo a ferro desta maneira e desta maneira. Eles ainda estão unidos, mas cada abinha da costura ficou para um lado. E quando eu colocar direito com direito, vai ter o encaixe perfeito. Então, aqui está cada dobrinha para um lado. Vou fazer o encaixe perfeito ali. E daí, eu só preciso passar uma costura de ponta a ponta. E vou fazer a mesma coisa com o outro conjunto de blocos. Agora, eu vou te mostrar um macete que eu sempre ensino para as minhas alunas de costura criativa. Eu não alfineto, então o que que eu faço? Eu venho, faço o encaixe perfeito das costuras e passo uma costura de alguns pontos somente aqui na junção. Daí eu pego, dou uma checada aqui por este lado mesmo. Tem que tirar aquele pontinho que tava unindo eles. Checo para ver se a costura tá encaixando certinho, ó. Certinho ali, encaixando. Então, agora sim, eu vou lá pro início, vou alinhar e vou iniciar. Tendo certeza que quando eu chegar no centro, a minha costura vai estar casando. E agora eu vou pro ferro e vou assentar bem essa costura. E vou repetir a mesma coisa pro outro conjunto de blocos. E aqui, o meu encontro de costura ficou perfeito. Uma vez que você tiver montado os 2 blocos, você vai alfinetar colocando a manta, um dos blocos com o direito para cima, o outro bloco com o direito para baixo, e vai alfinetar a partir do centro, deixando totalmente alinhado o seu bloco, bem preso, de forma que os 2 lados fiquem bem alinhados, sem ficar formando pregas. Então, se preocupe em perceber se o seu bloco está bem esticadinho, porque você vai quiltar frente e topo simultaneamente. Eu já bolei o desenho que eu quero fazer o quilting. Eu estou usando a linha de costura normal, uma linha salmão, tanto na bobina quanto no topo. Já puxei o meu fio da bobina aqui para cima e eu vou te mostrar como não tem problema nenhum fazer quilting usando linha de costura. Eu aumentei o tamanho do meu ponto para ficar um ponto mais espaçado, mas eu continuo fazendo costura reta. Minha agulha tá bem centralizada e é só eu ir agora em cima do desenho que eu acabei de bolar.
O importante é que se tiver algum alfinete perto da onde eu tenho que quiltar, eu tenho que movimentar esse alfinete para não ter problema nenhum. Por incrível que pareça, a minha dificuldade maior é que a minha câmera está aqui entre a máquina, então às vezes eu tenho que ficar parando para não esbarrar com o meu trabalho na câmera. O importante é só eu ficar visualizando exatamente para onde que eu tenho que ir. Toda vez que o meu risco estiver começando a querer sair do meu campo de visão, eu paro com a agulha baixada e arrumo. Note que plumas, arabescos, ganchos, corações, qualquer design de quilting pode ser executado com a técnica de straight quilting, contanto que a gente faça bem devagar e planeje bem o nosso quilting. É muito importante você definir a sua lateralidade antes de iniciar a técnica de straight quilting. Eu ensino tudo sobre lateralidade detalhadamente, treinamentos e exercícios para facilitar você a encontrar a sua lateralidade nos meus cursos de straight quilting. Mas não se preocupe que durante a semana de quilting fácil eu vou falar um pouquinho mais sobre lateralidade. Para você também treinar a sua lateralidade e saber qual é o seu lado dominante no quilting com a técnica de straight quilting. Aproveitar e vou fazer arremate neste fio aqui para eu poder continuar esse meu quilting sem me preocupar com esse fio no início. E para fazer o arremate é só dar um duplo nó e esconder o fio entre a camada de manta e de tecido.
Agora que eu já terminei todo o quilting da parte de cá, eu vou fazer a mesma coisa para o lado de cá. Prontinho, agora eu vou cortar a parte de cá, que são outros dois desenhos.
Eu posso apostar que você não tinha ideia que era capaz e que era possível fazer quiltings incríveis usando pé de máquina de costura reta. E se você tá gostando aqui desse vídeo, já aproveita e curta o vídeo, compartilhe e chame uma amiga para assistir também essa série de vídeos que eu estou fazendo sobre straight quilting. E não se esqueça de se inscrever no link que está aqui embaixo para participar da Semana de Quilting Fácil. Vai ser uma semana totalmente gratuita e online.
Agora só falta fazer a mesma coisa pro lado de cá e tá terminado este meu quilting. E aqui está o quilting finalizado. Me digam se essa técnica não é fenomenal. Eu ainda preciso passar um paninho com água para tirar o giz, a canetinha, né, que eu risquei. A minha caneta apaga com a água. E depois é só eu finalizar essa peça com o viés e a minha sobretoalha tá pronta. Eu acho fenomenal a técnica de straight quilting. E eu quiltei usando esta linha aqui. E em nenhum momento a linha se arrebentou. E olha que eu fiz plumas, eu fiz curvas bem fechadas. E olha a perfeição que fica, tanto o lado direito quanto o lado avesso. Olha a delicadeza das plumas, a delicadeza dos ganchos. Ou seja, dá para fazer quiltings que ficam muito bonitos. É só você saber usar a linha certa no tecido certo e tá tudo feito.